Queridos amigos, nós vivemos num mundo em que a todo momento as pessoas estão tomando decisões. E o nosso trabalho como dupla missionária, líder de classe bíblica, evangelista voluntário, missionário da igreja, é levar as pessoas a tomar decisões que vão se reportar para a eternidade. Por isso, nessa oportunidade, nós queremos transmitir a vocês algumas ideias, alguns princípios que com certeza irão ajudá-lo na decisão. Eu me lembro de uma história de um evangelista jovem que se dirigia ao grande evangelista pastor Robert Buff, que muitas vezes levava dezenas de pessoas à decisão, e esse jovem curioso se dirige a ele com a pergunta: como é que o senhor consegue? E ele pergunta: você deseja levar muitas pessoas? E ele disse: algumas vezes eu quero ter essa experiência. E aí, quando ele disse algumas vezes, o evangelista automaticamente foi e disse: o seu problema está em algumas vezes. Todas as vezes, disse ele, que alguém se levanta para pregar, ele deve ter o objetivo e o propósito de levar pessoas a tomarem uma decisão ao lado de Deus, se preparando para a eternidade. Raramente as pessoas tomam uma decisão ao lado das verdades da palavra de Deus de uma vez. É preciso dar passos, e passos consistentes para esse objetivo. O primeiro passo que elas precisam dar é o passo da informação. Elas precisam receber toda a informação, precisam estar seguras, suas perguntas respondidas. Um outro aspecto é que elas precisam estar convictas de que essa é a vontade de Deus. E então vem um outro passo, que é sentir o desejo. E por fim, vem a ação. Para que essa ação seja efetiva, a informação precisa estar clara. Devemos trabalhar para tirar todas as dúvidas. Passo a passo a pessoa vai sendo levada para a finalidade maior, que é decidir-se por Cristo, pela sua igreja e para a eternidade. Há um exemplo bíblico de alguém que foi orientado, recebeu a informação. Félix, lá na igreja primitiva, ele recebeu a orientação do apóstolo Paulo, recebeu a informação e ele chegou quase a tomar a sua decisão. Mas, amigos, quase não é decisão. Para que a pessoa se decida, é necessário uma informação, impressão, e aí vem, de fato, a decisão. A convicção é um passo importante também nesse processo da decisão. A pessoa precisa estar convicta de que aquilo que ela recebeu de informação, aquilo que ela ouviu da palavra de Deus, as verdades que ela tocaram o seu coração, são de fato a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, no seu ministério, ele era muito habilidoso em mostrar isso para os seus ouvintes. Pedro, certa feita, foi inquirido ali, ou na verdade inquiriu Jesus a respeito da questão de que o que ele ganharia, o que ele receberia ao fazer a sua vontade, a vontade de Deus. E Jesus explicou: olha, você receberá 100 vezes nesta vida e no porvir a vida eterna. Então, o interessado, ele precisa entender que ao se comprometer com as verdades que tem aprendido, ele só receberá vitórias, benefícios já nesta vida, mas acima de tudo, a vida eterna quando Cristo voltar. Então nós temos que estimulá-las a experimentar e já vivenciar as verdades aprendidas. O ideal é que no final de cada estudo, de cada lição, faça-se um apelo para que aquela verdade aprendida, ela se torne real. Por exemplo, se você estudou sobre oração, você deve desafiá-la a ter essa experiência de oração a cada dia. Estudou sobre a Bíblia, então você deve desafiá-la a cada dia a ler uma porção da Bíblia. E de maneira que ela vá vivendo e experimentando essas verdades, e elas vão então se consolidando. Nossa maneira de agir deve ser mostrar a elas a urgência do chamado de Deus. Quando Ananias foi visitar a Paulo, lá em Atos capítulo 16, verso 22, ele diz que ao chegar ali, Ananias perguntou: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados. Nós devemos apresentar aos nossos amigos, aos nossos interessados, que o chamado de Deus é um chamado urgente e que eles não devem temer nenhuma decisão, nenhuma mudança, porque a mudança que eles estão fazendo é para melhor, é de acordo com o plano de Deus. Por isso, com muita segurança e apresentando
a sua experiência ou o testemunho de alguém que passou pela mesma situação que esse interessado está passando, pode ajudá-lo nessa decisão. O último aspecto que nós gostaríamos de enfatizar nessa tomada de decisão é o poder da escolha. Devemos apresentar para os nossos amigos e interessados que Deus nos confere essa oportunidade, o livre-arbítrio, escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós devemos apresentar para nossos interessados de que Deus não predestinou ninguém. A predestinação que Ele nos dá é a predestinação para a vida eterna, mas para isso nós precisamos escolher. É uma decisão, uma atitude nossa. Ele, na sua palavra, nos revela e nos mostra qual a decisão mais acertada a ser feita. Então, dentro desse aspecto do poder da escolha, devemos levá-lo a entender que essa decisão, que essa escolha não deve ser feita num futuro distante, mas que de forma sábia, equilibrada e imediata deve se postar-se ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido instrutor bíblico, meu amigo que faz parte de uma dupla missionária, meu irmão evangelista, que nesse trabalho solene e precioso ao qual Deus nos chamou, de colaborar com Ele na salvação do perdido, nós possamos ter muitas e muitas decisões. Muitas pessoas estão lá no Vale da Decisão e nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus, para chamá-los a se postar ao lado do céu, ao lado da verdade, ao lado do povo de Deus. Que Deus vos bendiga. Amém.